Olá, tudo bem? Professor Wagner aqui da disciplina de História, de volta aí com vocês, primeiro ano. Espero que aí todo mundo já tenha feito a matrícula do Enem, todo mundo, já que quem vai treinar, né, primeiro ano já tem a possibilidade aí de você ser um treineiro do Enem. Espero que você tenha conseguido aí fazer a sua inscrição. E antes de começar a aula, eu queria explicar como vai ser a metodologia de trabalho. Aliás, já venho adotando essa metodologia. Então vou continuar com ela porque tem dado certo. A divisão da aula em dois blocos, que é na primeira parte a gente corrige as atividades da videoaula anterior e na segunda parte a gente entra com um conteúdo novo, ok? Primeiro ano. Então é isso, a aula é dividida em duas partes, a gente vai corrigir as 5 atividades no primeiro momento que foram lançadas no portal e no segundo momento a gente entra aí com um conteúdo novo. Vamos lá, primeiro ano, vamos junto então corrigir aqui as atividades. A primeira é da Estadual de Goiás, né, já é de um vestibular, e aproveitando aí essa correção das atividades, a gente já faz uma revisão, né, alguns pontos principais do que foi trabalhado na videoaula anterior, ok? Então vamos lá, a cultura grega, que é o tema que a gente vem trabalhando aí na unidade 5, marca a origem da civilização ocidental. Olha a importância da cultura grega. E ainda hoje podemos observar sua influência na ciência, na arte, na política e na ética. Dentre os legados da cultura grega para o Ocidente, destaca-se a ideia de que, então, primeiro ano, é uma coisa que eu venho trabalhando desde o começo do segundo bimestre, a influência do universo Grécia Antiga é tão importante a gente estudar, porque ela está atrelada diretamente com os nossos dias atuais. Então é uma civilização lá da antiguidade que a sua herança cultural, o seu legado cultural chega até os dias de hoje, ok? Então é isso que está falando o enunciado. Dentre os legados, qual é o que se destaca aí? A resposta é a letra C, que é a natureza, obedecendo a leis e princípios necessários e universais. A ideia aqui da letra C é que a partir da cultura grega, como eu falei lá na aula passada, é que a observação científica ganha uma maior importância. A capacidade de não só responder as questões de uma forma vinculada ao religioso, mas agora sim vinculada a provas, contraprovas, e isso surge, essa possibilidade de também explicar as coisas através da ciência, surge lá na Grécia Antiga e é o que está falando a letra C, ok? A Universidade Estadual de Maringá pede ali em 2015 sobre a antiguidade grega que você assinale a alternativa correta. É uma questão bastante difícil, porque ela simplesmente fala que sobre a antiguidade grega e quer que você assinale a alternativa correta. Então, várias possibilidades aí poderiam se encaixar. Eu trouxe algumas aí para vocês, mas a resposta certa é da cidade-estado de Esparta, que a gente falou aí nas aulas passadas, e como as mulheres da sociedade espartana eram tratadas de forma bem curiosa para a época, para a antiguidade, que elas não eram preparadas para cuidar da família ou cuidar do lar, pelo contrário, elas eram preparadas para serem atletas e participar de atividades esportivas. Resposta correta aí dentro desse contexto é a letra A. Ok? Primeiro ano. Universidade Federal do Acre, de 2010, ela traz 4 afirmativas e quer que você escolha a que traz a opção de alternativas corretas. Como já está marcada a letra C, a gente vai ler os tópicos 2 e 4 falando que estão corretos. Então, tópico 2, o pensamento grego tinha por base a razão e supervalorizava o homem. É claro, se a gente começa a entender o mundo não só da ótica religiosa, mas também da racionalidade humana, a gente tem que agradecer aos gregos porque isso veio deles. E o tópico 4, a sua religião era de base politeísta. Correto, afirmação correta, a gente viu, né? Vários deuses, politeísta. E vários de seus deuses tinham características antropomórficas.
Eu trouxe essa palavra aqui para vocês nas aulas anteriores e quer dizer que a relação com os deuses era de que os deuses também tinham sentimentos humanos e características humanas, o que está correto, os gregos acreditavam nisso. Por isso essa palavra antropomórfica que é uma pegadinha, ok? Mas está certo, então o tópico 2 e 4 estão corretos, a alternativa correta é a letra C, ok? Primeiro ano. O Cefet do Paraná de 2009 traz esse trecho aí, falando sobre o mar Mediterrâneo, o modo de transição da cultura grega para a cultura romana. De modo geral, foi a concretização do ideal de Alexandre o Grande, difundir a cultura grega. Trata-se então como eu trouxe para vocês lá, a cultura grega também tem um nome específico do qual eles se consideravam através dessa nomenclatura. E que nome era esse? Essa era a pergunta dessa questão, e a gente sabe, porque viu nas aulas anteriores, que os gregos também eram chamados de helenos. Então a cultura que vem da Grécia Antiga é chamada cultura helenística, ok? Não está passando? Ok, deu um probleminha aqui, mas já resolvemos a questão de passar os slides. Então, a última questão, da Federal de Juiz de Fora de Minas Gerais. A civilização grega da antiguidade deixou para outras sociedades um amplo legado. É o que eu venho trabalhando com vocês desde o começo dessa unidade. O legado do mundo grego, o legado do mundo grego. Das alternativas abaixo, assinale aquela que não corresponde a um legado da Grécia Antiga. Então ele trouxe várias alternativas, a resposta está ali, é a letra D. Vou mandar aqui, senão não vai dar tempo. Primeiro ano, ali com aquele último exercício da Federal de Juiz de Fora, a gente encerra a unidade 7, que a gente vem trabalhando desde o início do segundo bimestre, e entra numa unidade nova. Porém, as características para a gente imaginar essa unidade 8 ou unidade nova, que é a número 8, são basicamente parecidas com o que a gente construiu sobre a Grécia Antiga, ok? Então tá lá, nossa aula 4 ou quarta aula, como você quiser chamar, unidade 8, que é essa unidade nova que a gente inicia a partir dessa aula, que traz um outro império também muito famoso lá na antiguidade, paralelo com o Império Grego, que é o Império de Roma Antiga. Está aqui, ó, Roma Antiga, formação do mundo romano. Essa é a capa da unidade 8. Então, a gente viu a Grécia Antiga, todas essas características, mitologia, religião, sociedade, e agora a gente vai ver essas mesmas características, só que em outra localização geográfica, agora sobre o Império Romano. Okay? Então, estudamos Grécia na unidade 7, agora vamos estudar Roma e a Itália em si na unidade 8. Então, as 4 primeiras principais características, assim como eu fiz como a Grécia Antiga, eu vou fazer com a Roma Antiga também, trazer aqui 4 pontos das principais características para a gente pensar essa Roma lá na antiguidade. Importância, por que a gente estuda, por que raios a gente estuda a Roma Antiga? Outra característica, a origem desse povo, então a gente vai entender por que a gente estuda e como esse povo surgiu. A principal característica política, que é o item 3 ali, ó, monarquia romana. A principal característica política da Roma Antiga é a monarquia, e a gente vai se aprofundar nisso, e alguns aspectos religiosos lá da Roma Antiga. Ok? Então tá aí os 4 pontos que a gente vai trabalhar. Como sempre, vocês sabem, eu preciso me localizar geograficamente, geopoliticamente, do lugar que a gente está falando. Então tá lá, ó, Península Itálica. Para quem não conhece ou nunca tinha visto, a famosa bota da Itália, tá lá, ela é chamada de uma península, que é uma estreita faixa de terra que avança sobre o mar, tá, gente? Península é isso, estreita faixa de terra que avança sobre o mar. Tá aí, ela aqui no contexto do globo, e aqui dado um zoom, a gente consegue entender o que é a Península Balcânica, que é essa bota aqui,
que está dentro do continente europeu. Está aqui Portugal, Espanha, França, Inglaterra está ali para cima, e aqui está a Itália ou a Península Itálica, ok? Então já nos localizamos geograficamente, agora a gente vai entender o porquê que é importante, assim como estudar a Grécia Antiga é importante, estudar a Roma Antiga é fundamental para a construção histórica aí da nossa personalidade. O período que a gente está estudando, eu trouxe um zoom ainda maior na bota aqui, ó, na Península Itálica. O período que a gente está estudando aqui da Roma Antiga é o período de 753 a.C. a 476. Lembrando que o tempo avança, mas a contagem é regressiva quando é antes de Cristo. Ok? Uma civilização forte culturalmente se desenvolveu às margens do Mar Mediterrâneo, tá, gente? Essa parte que está em azul aqui é o famoso Mar Mediterrâneo. A civilização romana. Na antiguidade, os romanos começaram com a política expansionista, assim como os gregos, o que possibilitou não só trocas comerciais e conquistas de terra, mas um intenso intercâmbio cultural. Então, o intercâmbio cultural é a chave para você entender Roma Antiga e a expansão do Império Romano. Roma assimilou todas as culturas que encontrou e as transformou, ok? Então, esse intercâmbio, esse intenso intercâmbio cultural é um dos pontos principais que nos levam a entender o porquê é importante a gente estudar Roma Antiga, ok? Bom, já que a gente já entendeu por que é importante a gente estudar a tal da Roma Antiga, porque ela assimilou todas as culturas na qual ela foi conquistando, e o resultado são costumes, práticas políticas e leis que influenciaram e influenciam diversos povos até os dias de hoje. Então a influência do legado cultural romano influencia até os dias de hoje e por isso que é tão importante estudar. Aqui eu trouxe um outro slide aqui, é bastante interessante, porque são 2 pontos aqui sobre a fundação da cidade de Roma. Então está aqui um mapa de satélite, né? Bem atual, a cidade de Roma é gigantesca, e o rio, o famoso rio Tibre, que corta o centro da capital italiana, Roma, ok? Então tem duas coisas para a gente pensar de como surgiu esses povos romanos, como eles se fundaram. Tem 2 aspectos, um é de lenda, uma lenda muito famosa que acredito até que vocês já tenham ouvido, porque ela é bem interessante, cheia de curiosidades, e o ponto específico da história, né? A coisa da cientificidade, ou seja, a ciência histórica nos diz que não, a lenda é até interessante para explicar a fundação de Roma, mas tem pontos científicos muito mais importantes que tem que ser levado em consideração. A lenda da fundação de Roma é baseada em Rômulo e Rêmulo, os irmãos gêmeos que foram abandonados pela mãe e foram criados por uma loba, né? Vocês já devem ter visto isso em algum lugar. Está aqui, ó, uma escultura que desmistifica, que apresenta, aliás, essa lenda. Rômulo e Rêmulo foram criados por essa loba, depois Rômulo matou Remo e fundou a cidade com o nome dele, chamado Roma. Essa é a lenda. Porém, a questão científica nos diz que a história, por sua vez, nos diz que algumas tribos de origem latina se fixaram como um povoado às margens desse rio Tibre, ok? O rio Tibre que corta a capital italiana, Roma. Então os romanos assimilaram muitos aspectos das culturas de outros povos, principalmente dos gregos. Então está aí a ligação entre Grécia Antiga e Roma Antiga, porque eles beberam também da cultura grega. Souberam reelaborar essas influências, nas quais introduziram inovações que levaram à formação de uma cultura original. Então eu trouxe 8 pontos ali que nos ligam diretamente com a cultura romana. A nossa língua, o nosso alfabeto, a nossa literatura, a nossa engenharia, a nossa artes plásticas, o nosso direito, o cristianismo, a religião, o cristianismo e vários outros aspectos culturais nos ligam diretamente a Roma Antiga. Então, trouxe alguns aspectos atuais aqui, ó, como, por exemplo, o símbolo, o emblema do time lá da capital de Roma
é baseado na lenda de Rômulo e Remo. Então você já deve ter visto aí, para quem gosta de futebol, já deve ter visto esse emblema, e ele é baseado ali no mito de criação romana. Então temos filmes, temos livros que sugerem como seria a sua vida na Roma Antiga. Então é um universo extremamente interessante que está ligado com os dias atuais, ok? Primeiro ano, para a próxima aula, aí a gente tem uma situação diferente, é uma revisão de preparação para a nossa trilha, ok? Então eu vou trabalhar a unidade 7 todinha, que a gente já finalizou, e os principais pontos trabalhados na aula de hoje, da unidade 8, ok? Primeiro ano, continue cuidando de você e da sua família, até a próxima aula.